Fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, tornando-se os guerreiros mais disciplinados e de elite da Europa. Uma dessas ordens se tornou tão eficaz e reverenciada que um rei francês corrupto decidiu que ela precisava ser destruída. Quem realmente eram esses guerreiros, esses irmãos cavaleiros, como eles surgiram e qual foi o impacto deles na história? Vamos discutir tudo isso hoje no Real Crusades History. Após a primeira cruzada conquistar Jerusalém em 1099, a Terra Santa ainda não estava totalmente segura. O reino cruzado de Jerusalém, sob liderança de Godofredo de Bulhão, ainda estava se formando. Uma rede pouco organizada de castelos e cidades centrada na cidade sagrada de Jerusalém. Godofredo tinha cavaleiros de mais poucos para defender as estradas e territórios entre seus vários pontos fortes. Peregrinos afluíam à Terra Santa, mas frequentemente se viam como alvo de ladrões ou forças muçulmanas vizinhas. As estradas eram especialmente perigosas para viajantes. Para lidar com esse problema, 9 cavaleiros se reuniram em Jerusalém, prometendo suas espadas a Deus e se dedicando a proteger os peregrinos. Esses 9 homens eram liderados por Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Omer. De volta à França, Hugo havia sido um dos nobres mais ricos da região de Champagne. Agora, Hugo e seus companheiros renunciaram a terras e títulos e juraram servir na defesa dos mais vulneráveis. Guilherme de Tiro, um historiador contemporâneo do Reino de Jerusalém, registrou a fundação da Ordem de Hugo, os Cavaleiros Templários. Em 1118, certos nobres piedosos e tementes a Deus, de linhagem cavaleiresca, devotados ao Senhor, professaram o desejo de viver perpetuamente em pobreza, castidade e obediência. Os mais destacados e ilustres entre esses homens foram o venerável Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Omer. Como eles não tinham nenhuma igreja, nenhum local fixo de moradia, o rei lhes concedeu uma residência temporária em seu próprio palácio. No lado norte, junto ao Templo do Senhor, o principal dever dessa ordem era, na medida de suas forças, manter as estradas e caminhos seguros contra a ameaça de ladrões e salteadores, com especial atenção à proteção dos peregrinos. Os templários viviam de acordo com a regra de uma ordem monástica, viviam em comunidade, não possuíam bens pessoais e juravam obediência ao seu grão-mestre. Hugo de Payens tornou-se o primeiro grão-mestre dos Cavaleiros Templários e, em um desenvolvimento marcante, seu próprio antigo senhor. De volta à França, o conde de Champagne renunciou aos seus próprios títulos e viajou para a Terra Santa, onde se juntou aos Templários, tornando-se um irmão sob a liderança de Hugo. Diferente dos monges tradicionais, os Templários também juravam lutar contra ameaças à cristandade. Os Templários rejeitavam o luxo e as roupas elegantes dos cavaleiros seculares, preferindo uma disciplina espartana focada na eficiência. Suas armas e armaduras eram impecáveis e da melhor qualidade, mas simples e diretas. Eles criavam e treinavam os melhores cavalos de guerra, mas rejeitavam enfeites ou decorações extravagantes. Os Templários logo se destacaram tanto por sua piedade quanto por seu valor. Seus inimigos os temiam. Os muçulmanos chamavam os Templários e seus companheiros da ordem militar, os Cavaleiros Hospitalários, de incendiários dos francos, ou seja, os cruzados. Em 1177, o Reino Cruzado de Jerusalém foi invadido pelo poderoso sultão muçulmano Saladino. O rei franco de Jerusalém, Balduíno IV, o leproso, estava com poucos cavaleiros, mas os templários se uniram a ele. Mesmo em menor número, o rei Balduíno e os templários mostraram grande habilidade na Batalha de Montgisart. Um peregrino presente na batalha mais tarde contou ao Aldeão de Londres sobre o ataque, liderado pelo grão-mestre dos templários, Odo de Saint-Armand. Ele entrou na batalha com seus homens, fortalecidos pelo sinal da cruz, incentivando todos juntos como um só homem. Eles avançaram, sem virar nem para a esquerda nem para a direita. Ao reconhecerem o batalhão comandado por Saladino, se aproximaram com coragem, penetraram, derrubaram, dispersaram e esmagaram. A batalha resultou em uma vitória total para o rei Balduíno e os templários. O exército de Saladino foi esmagado e o sultão mal conseguiu escapar com vida, tendo que fugir em um camelo veloz enquanto sua guarda pessoal,
caía sob as espadas dos templários. Embora os templários tenham começado com 9 cavaleiros pobres, a ordem logo evoluiu para uma grande organização internacional com milhares de membros. Os irmãos individuais faziam voto de pobreza, mas a ordem em si tornou-se bastante rica, graças às doações de benfeitores piedosos que acreditavam na missão dos templários. Os irmãos cavaleiros operavam uma rede de castelos e fortalezas na Terra Santa e na Península Ibérica, projetados para proteger a fronteira da cristandade e servir como pontos de partida para ofensivas cruzadistas. De volta à Europa, os templários mantinham uma rede complexa de casas e bens, todos destinados a financiar suas operações contra o inimigo. Outras ordens militares surgiram e evoluíram ao longo do período. Os cavaleiros hospitalários começaram oferecendo cuidados médicos aos pobres e peregrinos na Terra Santa, mas logo evoluíram. Uma ala militar de cavaleiros, vestidos com as famosas capas pretas marcadas com uma cruz branca, os cavaleiros teutônicos, uma ordem alemã, tornaram-se a força motriz nas Cruzadas do Norte. Com o crescimento das operações dos templários, os irmãos criaram um sistema para que peregrinos à Terra Santa protegessem seu dinheiro. Um peregrino podia depositar fundos em uma casa templária na Europa. Então, quando o peregrino chegava à Terra Santa, seus fundos estavam disponíveis para ele em uma casa templária. O sistema eliminava o risco de viajar com dinheiro e aumentava o bem-estar dos cristãos que viajavam para o leste. Esse arranjo era tão eficaz e os templários eram tão conhecidos por sua honestidade que homens poderosos confiavam aos templários a administração de seus fundos. No início do século XIV, Filipe IV da França pegou dinheiro emprestado com os templários e empregou os templários para administrar o seu tesouro real. Mas Filipe IV era um rei corrupto e sem fé, que valorizava acima de tudo o seu próprio poder. Com inveja da riqueza dos templários, Filipe inventou acusações falsas contra os templários em 1307, ordenando a prisão dos templários em toda a França. Filipe tentou obrigar os líderes templários a confessarem acusações falsas, ameaçando-os de morte caso se recusassem. Mas os templários demonstraram uma coragem incrível diante da tirania de Filipe. O último grão-mestre, Jacques de Molay, preferiu a morte a uma confissão falsa. Uma fonte contemporânea descreve esse momento final de heroísmo desse grande homem. Vendo o fogo preparado, o mestre tirou suas roupas. Eu vi o que vi. Ele ficou lá apenas com a camisa, feliz e de bom ânimo. Ele não tremia. Não importava o quanto o arrastassem e cutucassem, eles o seguraram para amarrá-lo à estaca. Ele concordou com isso, feliz e jubiloso. Ele amarrou as 2 mãos com uma corda. Mas primeiro ele disse a eles: Senhores, ao menos deixem-me juntar as mãos por um instante e fazer minha oração a Deus. Vejo aqui meu julgamento, o lugar onde devo morrer em breve. Portanto, Deus sabe que minha morte é injusta e um pecado. Então, em pouco tempo, coisas ruins acontecerão. Aqueles que nos condenaram à morte, Deus vingará a nossa morte. Senhores, ele disse, vocês devem saber, sem qualquer discussão, que todos aqueles que agiram contra nós sofrerão pelo que fizeram conosco. Desejo morrer com essa crença. Vejam aqui minha fé e peço que virem meu rosto em direção à igreja de Nossa Senhora, de quem nasceu nosso Senhor. Seu pedido foi atendido, ele morreu assim e encontrou a morte de forma tão serena que todos ficaram admirados. O próprio rei Filipe morreria menos de um ano depois enquanto caçava. Em novembro de 1314, o rei caiu do cavalo e sofreu um derrame. Filipe ficou agonizando por semanas antes de finalmente morrer em decorrência dos ferimentos. Muitos insistiram que essa era a profecia do grão-mestre se concretizando. Aparentemente, a maldição ainda não tinha terminado. Em menos de 15 anos, 3 filhos e um neto de Filipe também estariam mortos. Em até 14 anos após a morte de Jacques de Molay, a dinastia capetiana de 300 anos estava extinta. As ordens militares permanecem um símbolo poderoso das cruzadas. Seu valor e fé ecoam através da história, nos fascinando até hoje. Se quiser saber mais, fiz um e-book gratuito em defesa das cruzadas para quem ama estudar o tema, mas não sabe refutar muitos equívocos comuns sobre elas. Lá você encontrará respostas aos principais ataques contra as cruzadas e fatos para sustentá-las, podendo enfim falar sobre elas com confiança.
O link está no comentário fixado, gratuito por hora, mas pode virar pago depois. Aproveite enquanto pode.